E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que retornamos aqui, com a permissão de Jesus, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo espírito André Luiz e psicografada pelo missionário do bem, missionário da caridade, da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, estamos no capítulo 21 da obra Nosso Lar. No programa passado, nós começamos a conversar sobre a questão da memória no mundo espiritual, que o André Luiz começou a pensar mais a fundo nesse quesito e começou a questionar a dona Laura por que ele, que teve família, né, que está morto, que está desencarnado, por que ele não só lembra da última encarnação e que ele foi André Luiz? Porque ela falou para ele que todos nós precisamos reencarnar novamente porque temos débitos, dívidas a resgatar. Nós temos compromissos, experiências mal feitas que precisamos retomar. Aí ele falou, né, por que então eu não lembro? A gente comentou sobre a questão da memória, que é tão prejudicial, essa memória do passado no mundo espiritual, quanto também no mundo corporal, porque nós ainda não temos o equilíbrio emocional necessário para lidar com as nossas, vamos dizer assim, as nossas encrencas do passado. A gente comentou que no livro No Mundo Maior, o instrutor Calderaro mostra que a dificuldade de você ter lembranças de um passado não muito bom é tão complicado que pode te levar à loucura, porque você não consegue lidar com a realidade. E aí ele dá o exemplo de uma senhora que ela está num hospício e toda vez que o marido vai visitá-la, ela entra em surto, porque esse marido era um companheiro de outra encarnação passada e ela não aceitava, ele era um inimigo dela. Ela não aceitava quando ele vinha visitá-la. Ela, durante o casamento, provavelmente começou a ter intuições, lembranças do passado com ele e não aceitou essa vida. Então, se todos nós nos lembrássemos, né, do passado, ou a gente ia se sentir vítima, não é? Porque sofreu alguma injustiça, ou a gente também ia ficar muito triste porque a gente é um criminoso, porque fez mal aos outros. Então, na sabedoria de Deus, a providência divina decidiu que a maioria de nós não lembraríamos o passado, a não ser quando isso for necessário. Então, a dona Laura vai começar agora no parágrafo 11º e explicar para ele que a memória dela das encarnações passadas voltou com o tempo, não é? Então, começa assim o 11º parágrafo, que a pergunta dele é essa: a senhora recordou o passado logo após a sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Esperei-o, quer dizer, esperou o concurso do tempo. Ela não forçou uma situação, replicou sorridente. Tereza, tudo bem, continua só até o ponto. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. Então, na pergunta 394, ela está dizendo da condição dela, que é a maioria de nós,
estamos numa colônia aqui na periferia do umbral, que é o nosso lar, em espíritos ainda endividados, muito, mas lutando pelo seu equilíbrio. Na pergunta do Livro dos Espíritos, de número 394, uma pergunta muito longa, em que Kardec faz uns questionamentos sobre mundos mais elevados do que a Terra, como é que é a habitação, como é que é o sentimento das pessoas lá que habitam. Mas o que nos interessa mais no assunto está na resposta, em que os Espíritos dizem a Kardec assim: olha só, há mundos entre os que falas, entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Então, mundos mais superiores, as pessoas, os habitantes, estão mais equilibrados, estão quites com a lei. Não é o nosso caso aqui na Terra. Nós somos uma casa de expiações, nós estamos numa prisão. Nós somos detentos, nós somos infratores da lei. Por isso o nosso desequilíbrio, por isso a nossa não lembrança do passado assim. Porque nos traz desequilíbrio. Então ele diz isso aqui. E no Evangelho segundo o Espiritismo... Aí, qual foi essa pergunta que você leu? 394. 394. Está no capítulo da volta do espírito à vida corporal. Né? Então ele é bem claro em dizer que há mundos em que os habitantes guardam lembrança clara e exata, que é o caso que a Teresa comentou no programa passado também, do Chico. Ele sabia, mas ele tinha o equilíbrio para lidar com isso, não é? Que é o caso aqui da Dona Lara. Aos poucos ela vai esperar. Ela esperou. Ela não forçou uma barra. Ela não forçou uma barra, né? Não. E aí é o espírito. Mas no caso do encarnado, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 11, Allan Kardec coloca esquecimento do passado. E aí ele diz assim: em vão se objeta que o esquecimento do passado constitui obstáculo a que se possa aproveitar a experiência de vidas anteriores. Porque é assim, o que se eu lembrasse o que eu fiz, eu não ia errar de novo, eu ia ver o que eu errei, mas não é assim. Vai entrar, porque no que nós, o que ele está explicando? No que nós possamos lembrar de alguma coisa, se não tivermos equilibrados, aquele sentimento que nós fizemos lá, a bobagem no passado, ele vai voltar, porque nós ainda somos tão egoístas e orgulhosos quanto antes. E aí vem o nosso desequilíbrio. E aí, no item 11, ele continua assim: se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez, no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Então, são duas situações, porque o mal que nós fizemos, nós ainda temos ele dentro de nós. Então, há que se esperar, né, para que essas situações, agora, venham nos desvendar naturalmente. Agora, tem situações expiatórias. Uma delas, Teresa, rapidamente, na Revista Espírita de julho de 1860, Allan Kardec coloca um caso muito interessante de uma pessoa que se corresponde com ele, dizendo que, assim, que se corresponde com Kardec dizendo assim, relato da pessoa, abre aspas, por mais ridículo que pareça, direi que guardo a sincera convicção de ter sido assassinado durante os massacres de São Bartolomeu. Desde criança, é uma carta que ele escreve a Kardec, está na Revista Espírita de julho de 1860. Ele guarda nítida lembrança. Como ele está encarnado, escreve, Kardec não tem oportunidade de evocá-lo, mas aí evoca o guia dele. E o guia diz que realmente ele morreu na noite de São Bartolomeu. A noite de São Bartolomeu, aqui é 1860. A noite de São Bartolomeu foi em 1572. Então, ele guarda viva lembrança disso, mas é uma expiação, porque ele conta aqui que isso atormenta ele o tempo todo. E o guia fala que realmente ele morreu na noite, dá o lugar que ele morreu, a rua direitinho. Né? Então, é muito interessante. Tá, aí é questão expiatória. Por algum motivo os espíritos fizeram com que ele lembrasse, mas ninguém forçou nada. Né? Quando a dona Laura fala para o André Luiz, antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. Por quê? Já vai ser um ó do borogodó, como se fala. A gente lembrar das coisas erradas que fez na encarnação que acabou de deixar, até a gente se desapegar de família, desapegar das propriedades,
né, esquecer as bobagens que a gente fez, isso já vai ser uma encrenca. Para que a gente vai ficar preocupado com as outras? A gente tem muita coisa para resolver dessa. Então, olha o que ela está dizendo. Antes de tudo, é indispensável a gente se despojar do que ficou na Terra, da impressão física, dessa última encarnação, porque as escamas da inferioridade ainda são muito fortes. A gente tem tanta coisa para resolver dessa, para que quer lembrar do passado? E aí, no Livro dos Espíritos, Kardec faz justamente algumas perguntas sobre isso, a partir da pergunta 304 até a 309. 308. Né? A 305 é assim: a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente logo após a morte? Então, Kardec quis saber também. O que o André Luiz está perguntando para a dona Laura, Kardec também perguntou aos espíritos. Quando a gente morre, a gente vai ter logo uma lembrança completa de tudo? Resposta dos Espíritos, pergunta 305 do Livro dos Espíritos, da segunda parte, né? Não, vem-lhe pouco a pouco, como a dona Laura falou para o André Luiz, eu esperei o tempo, não é? Qual uma imagem que surge gradualmente de uma névoa à medida que nela fixa ele a sua atenção. Então, na pergunta 306, ele vai também falar disso. Até a 309, da 304 até a 309, os espíritos vão falar da recordação da existência corpórea, né? E aí, na 308, ele também vai perguntar isso, né? Se ele se recorda de todas. E aí, os espíritos vão dizer que, sim, em algum momento ele não vai se recordar de modo absoluto. Ele vai lembrar, né, conformemente a influência que tiveram na sua vida reencarnatória. Então, o que é mais importante? Quando a gente desencarnar, a gente não ficar tão preocupado em relembrar as nossas vidas passadas. A gente vai ter que cuidar da última que a gente deixou, porque essa já tem bastante coisas para a gente trabalhar. A gente vai ter, como a gente comentou, vai ter que se desapegar do que a gente deixou aqui na Terra, porque criam elos muito fortes, a gente cria elos muito fortes. E aí, isso pode levar, né, a pessoa a ficar muito perturbada. Né? Beleza, o interessante aqui nós relatarmos o seguinte, ainda dá tempo. Na pergunta 308, é assim: o espírito se recorda de todas as existências que precederam e que acaba de ter? Então, Kardec está perguntando se todo mundo recorda de tudo. O seu espírito, quando morre, desencarnou. Aí os espíritos respondem: todo o seu passado se lhe desdobra à vista. Quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu? Como a Teresa leu anteriormente, a 305, desculpa. Os espíritos respondem a Kardec que vem pouco a pouco. O Livro dos Espíritos, gente, a gente já comentou aqui uma vez, às vezes a gente comenta muito na nossa casa, porque ele tem que ser estudado na ideia do conjunto das perguntas que aquela pergunta faz parte daquele assunto. Então não pode ser você pegar uma pergunta, porque se você pegar a 308, ele diz que que tudo se desdobra automaticamente. Não é assim. Não, mas na 308 diz isso. Não é assim. Por exemplo, na Revista Espírita, tem um caso muito interessante, na Revista Espírita de junho de 1866. É um caso do doutor, que eu não sei falar esse nome, Cailu.
É francês, Tereza, me ajuda depois. É que Cailleux, Cailleux. Dr. Cailleux. Ele era um médico e ele, ao desencarnar, ele é uma pessoa boa, né? Pessoa muito boa, bem. E ele, ao desencarnar, é revelado a ele, na medida, como diz aqui, pouco a pouco, o seu passado espiritual. E ele vê as cenas do que ele foi anteriormente. E aí Kardec evoca. Quando Kardec evoca para fazer o estudo, um dos correspondentes da Revista Espírita escreve para Kardec que ele ficou surpreso porque o espírito do Dr. Cailleux tenha sido posto em estado magnético, o espírito, e revelado a ele as outras vidas. E no Livro dos Espíritos, na pergunta, aí ele cita outra pergunta, o correspondente está falando, na pergunta de número 243, na resposta da pergunta 243, os espíritos dizem a Kardec que depois da morte a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, que é o que nós vemos também nessa pergunta 308. E aí o correspondente diz, esse fato não parece implicar uma contradição? Pergunta a Kardec, ele está contradizendo. Se tem um relato da Revista Espírita do Dr. Cailleux aqui, que foi dito a ele foi magnetizado e foi exposto a ele o seu passado, porque ele já tinha condição de ver, então ele não aprendeu de um só golpe, então está se contradizendo. Aí Kardec vai explicar depois. O Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo, palavra de Kardec, não faz senão apresentar as bases e os pontos fundamentais que se devem desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. E mais adiante ele vai dizendo, né? Se o Dr. Cailleux tivesse dito que os espíritos não podem ter conhecimento de suas existências passadas, aí estaria contradição, porque seria a negação de um princípio admitido. Longe disso, ele afirma o fato. Apenas as coisas nele se passaram de maneira diferente do que nos outros, sem dúvida, por motivos de utilidade para ele. Para nós é um motivo de ensinamento, pois nos mostra um dos lados do mundo espiritual. O Dr. Cailleux estava morto há pouco tempo. Então, ele continua depois da explicação. O que nós estamos querendo dizer? Que pode sim. O que Dona Laura está dizendo é exatamente aquilo que está dizendo o Livro dos Espíritos e a Revista Espírita de 1866, é o mês de junho e julho. É muito interessante o caso, é exatamente o Kardec está falando aqui. As existências passadas podem ser reveladas sim, mas é pelos espíritos superiores que fazem. Então eles vão ver o momento certo, como vai acontecer com a Dona Laura. Mas em princípio o espírito poderia fazer isso, só que tem condição. Não, só quem tem condição. Então, só quem tem condição. Então, mesmo o Dr. Cailleux, que era uma pessoa boa, ele não pode fazer isso sozinho, ele foi magnetizado. Então, de repente essa pergunta aqui 308 é uma faculdade que o espírito tem de lembrar? Tem. Ele claro, tem como princípio. Se ele tiver condição moral para isso. Mas a maioria de nós, na nossa condição evolutiva, a gente, isso faria muito mal. A Dona Laura vai explicar melhor isso. Mas o espírito tem essa potencialidade? Tem. Os espíritos que não permitem. Muitas das vezes não nos é permitido. Quando nós falamos, Tereza citou programas passados, o Chico, que sabia, mas, gente, o Chico, a evolução moral desse espírito, a gente não tem ideia. A gente não tem ideia do que é. A dimensão que é. Nós temos que agradecer todo dia de estarmos encarnados, tivemos encarnados no mesmo século que um santo desse. Um espírito desse, um apóstolo de Jesus. A gente não tem ideia de espírito desse. Aí sim, ele tinha condição de sabia tudo. E desencarnado muito mais ainda. É diferente. E graças a Deus, como ele, vão encarnar mais gente aí, né? Está precisando para ajudar. Então, essa lembrança, como a Tereza falou, pode sim. A 308 está dizendo que pode. Mas não é que todo mundo que vai desencarnar já vai abrir o passado. Claro que não. Como está aqui. Por isso que quando a gente lê alguma coisa sobre espiritismo, eu li o Livro dos Espíritos todo e é assim. Você tem que ler a obra toda. A Revista Espírita é fundamental, é uma base fundamental para nós começarmos a compreender o que os espíritos disseram, porque são exemplos
que são dados. E mais do que ainda, do que a Revista Espírita, mais exemplos do dia a dia nós temos nas obras de André Luiz. A importância que é. Não é? Então o raciocínio nosso, enquanto espírito, ele vai aumentando na medida que os espíritos vão nos trazendo mais informações. Então essa questão da lembrança do passado, é o que a Teresa falou, pode sim, mas não é permitido ainda para nós. Como muita coisa na questão da ciência que ainda não é permitido, porque senão nós vamos fazer um mau uso dela. Já fazemos mau uso de tanta coisa que Jesus permitiu que fossem trazidos para nós. O exemplo é o laser, o aprofundamento do conhecimento do átomo. Fizemos a arma laser, fizemos a bomba atômica, etc. Quer dizer, com poucas coisas que Jesus já permite, a gente faz tanta bobagem. Imagina se ele permitisse tudo, que é o caso do Joel, que nós lemos no livro Mensageiro. O Joel, ele tinha a faculdade de ver o passado dos outros. Ele via o passado espiritual da pessoa, lembra? No capítulo 10 do livro dos Mensageiros, a experiência de Joel. Ele reencarnou porque isso ia ajudar ele no atendimento fraterno às pessoas. Só que ele começou a abusar disso. Ele começou a abusar, a fofoca, começou a julgar a pessoa, a se afastar de um, se aproximar de outro. Quer dizer, ele faliu, e faliu feio. Tanto que quando ele lembra, lá na colônia, quando ele começa a lembrar disso, ele desmaia. Olha aí o mau uso que ele fez. Ele fez uso disso, da lembrança do passado. Então, poder pode, mas os espíritos é que fazem. Eles é que fazem. É a mesma questão do passe. O passe é dado pelos espíritos. Eles sabem onde vai atuar. Nós fazemos o quê? Estendemos a mão e fazemos a nossa oração, a nossa prece. Isso. Aí ela continua. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime que foi vítima, considera em conta de infeliz do mesmo modo. Então, ao nosso nível evolutivo, se as lembranças não vierem espontâneas, se os nossos guias não desdobrarem a gente, conversarem com a gente, mostrarem, é melhor deixar quieto. Deixa quieto. Porque se a gente vai lembrar que fez, que é criminoso, a gente vai, como ela diz aqui, a gente vai ficar se achando a última das criaturas. Se a gente lembrar que foi vítima, vai ficar triste, infeliz, achando que sofreu injustamente. Então, a gente, como não vai dar proveito a essas lembranças, ao nosso nível evolutivo, a gente não vai se recordar. Mas a gente tem que entender que tudo está gravado no nosso espírito. Tudo está lá. Mas o problema é que a gente se manifesta num corpo. A gente tem o nosso perispírito e o nosso corpo de carne que, na realidade, de alguma maneira, bloqueiam essas lembranças. Mas o espírito, ele consegue, está tudo armazenado, está tudo gravado dentro dele, né? Sem discussão. Então, o espírito poderia lembrar? Poderia, se Deus o permitisse. Em outra condição evolutiva, ele tem esse potencial, porque está tudo gravado nele. Quando ele souber acessar isso, e se for permitido ele acessar, ele vai lembrar. Caso contrário, vamos confiar em Deus, não é? E aceitar que a gente lembre o que der para lembrar. E trabalhar, e trabalhar intimamente a todo momento. Já tem muito trabalho para fazer. Combater o bom combate para que um dia nós possamos lembrar, como ela vai dizer, edificando. É diferente. É melhor. Lembrar edificando é entender o que o outro fez com a gente, né? Isso. De mal. E entender que nós devemos a ele mais ainda, por causa disso. Então, o tempo hoje, novamente, o tempo aqui corre mais rápido na rádio. Muito obrigado pela atenção. Estamos terminando mais um programa. Pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Um abraço a todos, muita paz. Deus abençoe vossos lares.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.